Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao versículo 8 ao versículo 12. Nós temos mais um pedaço aí da carta de Pedro, que nós estamos estudando. Hoje é um dia diferente, porque é um dia meio feriado, né, irmãos? Então a igreja está meio assim, mais ou menos. Muitos irmãos estão fora. Acho que alguns têm que trabalhar amanhã, outros não. Então hoje é um feriado meio diferente, porque amanhã para alguns é trabalho, para outros não. Terça-feira é feriado, tá? Então talvez por isso que a igreja não esteja tão cheia, mas mesmo assim tem um grupo grande, né? Hoje, na escola dominical também tinha um bom grupo, agora à noite também. Então 1 de Pedro, capítulo 3, versos 8 ao 11. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha que palavra bonita do apóstolo Pedro. Tá? Esse é mais um dos nossos estudos dessa carta. Ela já está quase no fim. Que pena, porque tem sido tão bom, pelo menos para mim. Os estudos têm sido tão interessantes, tão gratificantes, tão edificantes. E hoje, como o tema mais ou menos indica, ele vai falar sobre a vida entre amigos. E aí, quando a gente pensa em amigos, a gente não vai pensar somente nos amigos meus, os amigos lá de fora, não, os amigos, nós somos amigos. Nós somos mais do que amigos, nós somos irmãos. Mas aqui também existe amizade, com certeza. Eu ensino isso para a Ana, e já falei isso quantas vezes, os meus amigos todas as minhas grandes amizades, todas elas são feitas e foram feitas na igreja, foram feitas nos acampamentos nacionais, nos retiros de igreja, os meninos aqui nos projetos de férias para Jesus, onde as pessoas se encontram. Então exatamente esses são os lugares em que nós fazemos amigos, bons amigos, amigos que nos ajudam a caminhar por bons caminhos. Então aqui é lugar de bons amigos. Rafa e o Carlos, não sei que vai mexer para mim, eu vou ser o passador, então me ajuda lá. Vamos lá? Primeiro a gente se lembra que a mensagem de Pedro era uma mensagem aos eleitos. Eu não entrei nesse termo, nem no primeiro sermão, não entrarei hoje. E esse é para os eleitos que são peregrinos e estão dispersos. Esse é o grupo. É o grupo a quem ele se dirige. Então, se você é eleito, se você é peregrino, o que é um peregrino na perspectiva bíblica? Gente que anda na terra, que até gosta das coisas aqui, e como algumas são tão boas, né? Um bom videogame, um bom jogo de futebol, um bom prato de comida, um bom perfume, uma boa roupa, né? Quem é que não gosta dessas coisas boas? São coisas boas e devem ser usufruídas por nós, bons relacionamentos, bons amores, boas amizades. Mas a questão é, a gente está de passagem por aqui. Eu estou aqui, aproveito as coisas que a Bíblia me permite aproveitar aqui, mas o meu coração não está aqui. Porque a própria palavra diz que onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, se você colocar o seu tesouro aqui, seja no filho, seja no casamento, seja nos bens materiais, onde você colocar o seu tesouro, aí você acaba colocando o seu coração. E a Bíblia fala, não, aqui nós gostamos e amamos as pessoas, mas nós somos passageiros nessa terra. A nossa esperança, a plenitude, a felicidade completa e plena, ela está além dessa terra. Quando a gente que é crente, quando a gente perde alguma coisa no negócio, a gente fica chateado e não morre por isso.
Porque, afinal de contas, a gente não está apegado nisso. Quando a gente, às vezes, quer um trabalho especial, um concurso, a gente não passa, a gente fica chateado, mas não é bem assim também. Eu não sou daqui, estou passando, aproveitando, mas não é meu lugar. E é exatamente para essas pessoas que Pedro escreve, para os eleitos, peregrinos e os dispersos. Aqueles que, além de não serem dessa terra, não têm sequer um lugar fixo nela. Estão prontos para irem para onde Deus mandar. Será que é verdade, irmãos? Chamar você hoje aqui lá para a Síria, para amanhã cedo partir de viagem, estão prontos para ir? Bom, mas é para essas pessoas, para nós. Da gente que não só é peregrino, mas também é disperso, ou seja, não é daqui e nem tem lugar fixo onde ele está colocado. E aí, meus irmãos, entre tantas coisas, nos últimos sermões nós estamos trabalhando com uma perspectiva pode andar primeiro, de conselhos. Então Pedro deu conselhos para nós. Eu vou chamar de conselho só para amenizar a situação. Porque, por exemplo, no texto de hoje não tem nenhum conselho, tem imperativo. O texto de hoje tem ordem, não tem conselho. O conselho é assim: olha, gente, vou te dar um conselho, se você puder, respeite o governo, tá? Se você puder, respeite a Dilma, tá? Se você puder, respeite o Marconi Perillo, se você puder, respeite o João Gomes, se der, não. Não é assim não. Chamando de conselho para amenizar um pouquinho, mas são ordens. Olha, respeitem as autoridades, sejam elas boas ou más. Eu não estou interessado nisso. Respeite as autoridades. Então, a primeira, nesse bojo desses conselhos que ele dá ao ser humano, a primeira é em relação às autoridades, como cidadão. Então, olha, sujeite-se. Na aula ou no sermão do domingo, que nós pregamos sobre isso, a sujeição é uma palavra muito bem escolhida por Pedro, que não quer dizer uma submissão cega. Ele quer dizer uma sujeição consciente. Eu sei os meus direitos, sei o que devo fazer, sei onde estão os seus erros, mas eu me sujeito porque é a palavra de Deus na minha vida. Então essa é a ideia. Segundo conselho, se a gente pode chamar assim, conselho aos empregados. Que você tem que pregar o evangelho para o seu patrão ou para quem manda em você, sendo ele bom ou ruim, porque Pedro fala, se você sofrer, se você quiser servir só a bons senhores, é muito fácil. Tem que servir também e ser fiel a Deus, quando o seu senhor, que é a relação ainda era de escravo e senhor, é quando ele é mau. Quando ele é mau é que é a diferença. Sabe? Quando você é um funcionário, que tem a sua foto lá na funcionário do mês, que recebeu a promoção, salário em dia, tudo certinho, seu patrão trata você. Aí é muito fácil a gente ser funcionário assim, não, mas o que Pedro fala é que o nosso testemunho vai além disso. Quando é patrão bom e quando é patrão ruim. Também na ideia da sujeição. O texto também começa a falar sobre sujeição. É no mesmo pacote. Então você pode até pedir demissão. Você pode até dizer que aqui não é certo, buscar direitos seus que sejam legais ou sociais, é direito seu. Mas enquanto você estiver ali, você tem que honrar o nome do Senhor Jesus, porque assim é a ordem para nós. Depois ele dá outro conselho. Aí já é conselho às esposas, conselho para as mulheres, que devem fazer de tudo para pregar o evangelho do seu marido, para falar o coração dele, especialmente se ele não é um cristão, mas falar o coração dele, não que isso não seja importante, no domingo eu falei, que não seja mais importante a beleza exterior do que o interior, e que esse pregar o evangelho seja com tranquilidade, seja com a ideia do espírito dócil, e muitas vezes sem palavras. Aí está o grande desafio, né? Ou seja, é o silêncio. Mas as irmãs também ouviram quais eram as obrigações do marido. Então, quais são as obrigações do marido? Cuidar da mulher, como sendo ela a parte mais frágil, cuidando dela, tratando bem dela e buscando sabedoria nesse trato. E a gente entendeu e sabe que
que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o homem que quer ser sábio em casa tem que buscar temer ou o temor que vem de Deus. Então, é assim que deve ser feito. E assim que o marido deve tratar a sua esposa. Hoje, Pedro fecha esse ciclo. Tanto é que ele fala sobre, Rafael, que ele fala sobre finalmente. Tá certo? Finalmente. Ele fala assim, quanto ao mais. Ou em algumas versões a palavra é finalmente. Ou seja, eu vou concluir a sessão. Eu não vou concluir o livro, eu vou concluir a sessão. Qual que é a sessão, então? A sessão que fala sobre os deveres do cidadão, os deveres dos empregados, os deveres das esposas, os deveres dos esposos ou dos maridos, e agora ele vai trabalhar com a última etapa dessa sessão, que é o dever dos crentes, o dever dos amigos, o dever das pessoas que convivem em amizade, que convivem numa comunidade. Quais são os nossos deveres? E ele começa na ideia de a conclusão, vai estar lá no final. Pedro ele vai utilizar uma parte do Salmo capítulo 34, versículo 3 ao 7. Essa de fato é a conclusão do texto. Ele diz assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Isso é a conclusão de tudo. Aqui é exatamente a conclusão, é o fechamento da sessão. Eu não sei por que motivo as Bíblias, as NVIs, as novas versões internacionais, eles não fecham a sessão aqui. Mas para mim é muito claro que o fechamento é aqui. Basicamente todas as outras versões bíblicas fecham a sessão aqui. E de fato é aqui que ele fecha, que ele conclui a sessão. Então, para se alcançar isso aqui, essa ideia de viver dias felizes, de fazer o bem, de buscar a Deus, de encontrar os olhos do Senhor sobre nós, existem algumas últimas ordens que devem ser cumpridas por nós, devem ser cumpridas pelo cristão, pelo crente, agora nas suas relações entre amigos. Passa para mim? Então é exatamente sobre isso. Hoje são os conselhos aos amigos. O que a Bíblia fala sobre conselho? O que a Bíblia fala sobre amigo? Passa, Rafael, por favor. O que a Bíblia fala sobre amigo? Isso. Fui atrás, para a gente saber um pouquinho mais, de forma mais sistemática, o que a Bíblia fala sobre amigo. Então, primeiro, fala que o amigo ama em todos os momentos, mas o amigo pode se tornar um irmão na adversidade. Provérbios. Vocês sabem que Provérbios é uma apreciação crítica do mundo, feita por uma quantidade que a gente não sabe de sábios, embora seja atribuída a Salomão. Mas a gente sabe que não é de Salomão totalmente, até porque existem pelo menos outros dois autores, Agur, Lemuel e os sábios, 3 pelo menos. Então os sábios eles fizeram uma investigação, uma observação do mundo e disseram, olha, existe amigo que se torna irmão quando a coisa aperta. Depois ele fala o seguinte: não abandone seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. E quantas vezes a gente tem essas experiências, né? Embora todos nós saibamos o lugar do irmão de sangue na nossa vida, da irmã, da família, mas sabemos também da importância do vizinho. Então, melhor é ter um amigo que esteja próximo do que um familiar que esteja longe. Porque são os amigos que nos socorrem na hora da adversidade. Aqui não é algo que vem devagar. Não, é a adversidade. A ideia de algo quando algo cai de uma vez na sua frente, ou algo, um problema que vem de uma vez na sua frente, muitas vezes o vizinho é mais importante do que ter um familiar que esteja longe ou distante. Terceiro, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Gente, como é que a Bíblia é sábia demais, né? Então, quem tem amigo demais, cuidado. Mas existe amigo que pode se tornar mais apegado que irmão. Então, cuidado com amigo demais. Mas selecione os amigos e construa amizades que sejam sinceras. Numa história de Davi e Jonathan,
Quando o Jonathan morre, Jonatas, né? Quando ele morre, então Davi faz ali uma oração, uma música, um poema, e ele basicamente encerra o poema com essa palavra: como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Olha, para você ver como é que é possível construir amizades sejam profundas. Aqui, alguns hoje usam esse texto até para dar apoio a uma afetividade. Nada disso. Muito pelo contrário. Davi tinha um monte de mulher. Jonathan também. Não era um problema, essas não eram questões, mas eles foram capazes de construir amizade em que um defendia o outro, especialmente Jonathan defendia Davi, de todas as dificuldades da vida. Então a Bíblia sempre nos ajuda, meus irmãos, e nos incentiva a fazermos amigos, a construirmos amizades que sejam amizades sinceras. E eu sempre tenho defendido a tese de que bons lugares, bons amores. Então, se a gente frequenta com regularidade a igreja, se eu invisto na vida do meu filho, de um jovem, de um adolescente, quantas vezes os irmãos têm feito isso aqui, vão fazer agora. Às vezes vão deixar de trocar uma televisão em casa para poder pagar uma passagem aérea para o menino sair daqui lá para Fortaleza, Mossoró, pregar o Evangelho. Então os irmãos têm feito com frequência isso aqui na igreja, eu tenho visto isso, a própria igreja. Às vezes a gente deixa de comprar coisa, de ter instrumento melhor, de ter as coisas, para investir nos relacionamentos, investir no jovem, na criança, no adolescente, porque quanto mais você frequenta bons lugares, mais é fácil você encontrar bons amores. E é assim que as coisas vão caminhando. Então a gente entende que a Bíblia valoriza muito a amizade. E a Bíblia valoriza muito quando essa amizade é feita entre pessoas que têm as mesmas crenças. Até porque isso é requisito para que essa amizade, para que essa relação seja de fato profunda. Porque, inclusive, é o primeiro conselho que Pedro dá quando você quer fazer amigo de verdade. Se quer investir em irmão, se quer construir uma comunidade. Qual que é o primeiro conselho que ele dá? Tenham, o que, irmãos? Está na Bíblia, está aí aberto. Tenham o mesmo modo, faltam só duas palavras, de pensar, exatamente. Tenham o mesmo modo de pensar. Então, como é? Pode passar, vai lá. Então, como é que você quer construir uma amizade, um relacionamento profundo, com pessoas que pensam de formas muito distintas e muito diferentes? Cada um vai para um caminho. E aqui, quando Pedro fala para esses irmãos, está dizendo: olha, gente, você tem obrigação como cidadão, você tem obrigação como empregado, você tem obrigação como marido, você tem obrigação como esposa, você tem as suas obrigações, e também na construção de amizades, de relacionamentos de uma comunidade, você também tem obrigações. E a primeira delas é que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Tem um vídeo aí, separe para mim, está na área de trabalho, tá? Vocês têm o mesmo modo de pensar, que vocês pensem de forma semelhante. E eu fiz uma pequena pesquisa, e essa ideia é a ideia de que as pessoas possam ter concordância. É um pensamento concorde, as pessoas andarem de forma que possam ter coerência no seu pensamento. O sábio já nos dizia: como poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, como pode andar? Isso serve aí para os nossos amigos, namorados, namoradas, jovens. Como é que lá na frente você vai querer andar junto se pensa diferente demais agora? Então, você tem que refletir. E na vida social, na amizade, essa perspectiva, Pedro começa dizendo: olha, vocês querem construir uma comunidade? Pensem de forma concorde, pensem igual, pensem mais ou menos do mesmo jeito. E aí, quando eu penso em igreja, meus irmãos, pensar de forma igual é estabelecer na nossa mente que nós estamos do mesmo lado, lutando pela mesma causa. Infelizmente, nós conhecemos comunidades cristãs em que as pessoas parecem que estão lutando por coisas diferentes. Parece que são pessoas que estão lutando por duas causas que são distintas. E o próprio Cristo, ele nos ensinou o quê? Que se o reino estiver dividido em duas partes, ele não subsiste. Ele não tem como vencer, não tem jeito, é impossível. Então, uma comunidade que quer se estabelecer
e ela quer produzir os seus frutos rumo a Cristo, ela tem que pensar de forma igual. Pensar de forma igual, tem um vídeo que eu acho que nos ajuda nessa ideia. Pode para mim, Rafa? Uma igreja que tem 40 anos estabelecida no mesmo lugar, a gente gasta meia hora para resolver e sai todo mundo amigo, vai almoçar junto, como foi na última assembleia. Nos encontramos basicamente todos com almoço, e quem basicamente não ouve as discussões apenas para a decisão, mas nunca para que possa desviar nosso objetivo, nosso foco. Então Pedro fala, olha, quer viver em comunidade? Primeiro tenham o mesmo modo de pensar. E o crente, para ele andar junto com alguém, essa pessoa tem que pensar em Cristo, porque senão é opinião extremamente divergente e será impossível a manutenção dessa amizade. Segundo, sejam compassivos. E aqui tem sejam compassivos e amem-se fraternalmente. A ideia de ser compassivo é que para se viver numa comunidade, ou para se construir amizades que sejam profundas e sinceras, a pessoa deve ser compassiva. Talvez a tradução pode ser também compadecido. A pessoa, eu acho que é até a versão da revista atualizada, e a pessoa deve ter compaixão do outro. A história, meus irmãos, é sentir a dor com alguém. Isso é ter compaixão, é associar-se ao sofrimento de alguém e sofrer com essa pessoa. É a história de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, quando fala sobre o corpo. Fala, olha, vocês são corpo. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. E tem que ser assim. E a gente demonstra a maturidade de uma igreja a partir do momento em que ela começa a sofrer com os sofrimentos dos outros, mas também se alegrar com as alegrias dos outros. Nesse caso, especialmente, de ter compaixão com a dor da outra pessoa. Então, Pedro diz, olha, quer construir uma igreja, quer construir uma comunidade, saia do seu lugar de repouso e da sua zona de conforto e vai se compadecer da dor alheia. Vai se envolver com o próximo, vai chorar com o próximo, vai saber das dificuldades que o próximo tem. Saia da sua zona de conforto e se aproxime com compaixão do outro. A igreja madura, quando ela começa a chorar, por exemplo, com o pecado do irmão, e não que isso vire motivo de piada, de fofoca, de qualquer outra coisa, mas quando percebe o pecado do irmão, a pessoa chora por ele. Ou quando é um sofrimento pela perda, seja ela em qualquer nível na vida do outro, quando o crente ele se envolve, chora, sofre com o outro. Isso é compaixão, isso é se compadecer, isso é ser compassivo. E continua, amem-se fraternalmente, não tenham medo do amor. Amem-se, amem muito, amem os amigos,
Amar. Amar é uma das palavras mais difíceis de se encontrar uma definição. A Bíblia, e parece que não se atreve muito a buscar definição para alguns termos. Qual que é a definição de Deus para a Bíblia? Não, ela parte do pressuposto que Deus existe e não está importando para provar a existência de Deus ou definir muito. Não, Deus existe, é Ele, é esse, eu sou. Quem eu vou dizer para Faraó? Não, diga que eu sou te mandou. Diga que eu te mandei, eu sou. Manda lá, só avisa, eu sou, está enviando você. Amor também, a gente tem, por exemplo, 1 Coríntios 13, que é um dos textos mais lindos que existe na Bíblia, também parte já do pressuposto de que as pessoas sabem o que é amor. Afinal de contas, fala que ainda que eu falasse, ou que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei, posso dar o meu corpo a ser queimado, distribuir meus bens a todos os pobres, sem amor isso nada adianta. Então parte do pressuposto do que é amor, já do amor, sem poder definir primeiramente o que nós sabemos bem o que é amor. Hoje o Marcos deu uma aula aqui na escola dominical e eu peguei uma dicasinha que ele deu e gostei daquela cartinha da criança definindo o que era avô e avó. Né? Hoje de manhã a gente estudou, a gente terminou hoje uma série fora de série, ou seja, sem série nenhuma. Cada professor que vinha, ele ministrava a aula que ele achava que deveria ministrar. E isso foi bom. Quantas aulas diferentes nós tivemos? Tivemos um estudo com o Franco sobre Levíticos, uma aula que depois daqui só no seminário, né, Franco, para pegar aquela aula de novo. Tá? O Marcos hoje falou sobre a importância do avô e da avó na Bíblia. E a gente ainda vai discutir, né? Mais depois, tá? E ele tem uma cartinha, e eu fui atrás. Pensei assim, eu vou procurar na internet quais são as definições de amor dadas pelas crianças. Como é que a criança define amor? Eu vou usar a mesma palavra do Marcos. Eu não sei se elas são verídicas, se aquelas crianças existem, mas são bem ilustrativas. Então vamos lá. Então está aqui. É quando minha mãe faz café com meu pai e bebe um golinho antes de lhe dar para saber se está realmente bom. Então a criança diz que isso é amor. Então beber para saber se está bom. Tá? Cada mais um, depois eu separei outros. Durante a minha apresentação de piano, vi meu pai na plateia, me acenando e sorrindo, e era a única pessoa de quem eu não sentia medo. Então disse essa criança de 8 anos que é amor. Essa de 4 diz que amor é quando o seu cachorro lambe a sua cara, mesmo depois que você deixou ele sozinho o dia inteiro. Então isso é amor. Não, acho que tem mais um, ver se tem mais um. E esse aqui tem uma cartinha. Essa é com a letra da criança, pelo menos parece, né? O que é amor? Amor é quando você perde um dente, mas não tem medo de sorrir, porque você sabe que os seus amigos ainda vão te amar, mesmo se estiver faltando uma parte sua. Então isso é amor. Pode voltar lá atrás da minha raça. Então amor. São ilustrações bem pueris, bem infantis, mas que retratam o que é amor. Retratam sim o que é amor. Amor é o cachorro. Diz que, de fato, ele é um dos grandes símbolos do amor. Tem aquela palestra motivacional, diferença entre o cachorro e o gato, né? O gato é um ser extremamente interesseiro, ele só vem para você quando ele quer alguma coisa, se ele precisa. Diz que se entra na casa de uma pessoa que tem um gato, ele é o primeiro a fugir. Se um ladrão entrar, ele vai ser o primeiro a correr, mas o cachorro não. O cachorro você bate, põe uma chuva, joga as coisas nele, aí daí a pouquinho ele vem te abraçando, lambendo. Então são definições de amor, que às vezes, resguardando os seus tamanhos, podem ser aplicados sim ao amor fraternal, a como as pessoas agem umas com as outras. Então, independentemente da forma com que você define amor, ou como você entende amor, o que Pedro fala é o seguinte: amem. Amem. Tem que amar. Um tem que amar o outro. Tem que ter amor de amigo, amor fraterno. Não é o amor de marido e mulher, não é o amor de filho e pai, é o amor de amigo, é um amor que é diferente desses outros. Às vezes a gente quer comparar o que uma mãe faz por um filho e comparar com o que um irmão faz pelo outro. Eu digo, mas olha lá, vê se não é assim, meu. Os caras, inclusive a Bíblia traz amores diferentes. E aqui fala, olha, os irmãos, os amigos devem se amar. Continuando, isso, sejam misericordiosos e humildes,
Ter misericórdia com alguém é você fazer com que a aflição do outro, parece muito com ser compassivo ou com ter compaixão, mas da ideia da misericórdia é que a aflição do outro passe para dentro do seu coração. Isso é ser misericordioso. Alguém está sofrendo e ser misericordioso com ele é fazer com que a aflição dele venha para dentro de você. Isso é a ideia de misericórdia. De forma mais simples, é tratar o outro de forma que ele não merece ser tratado. Isso é ser misericordioso. Mas tratar o outro de forma pior, não. Tratar melhor. O que Jesus fez conosco? Jesus trata e tratou as pessoas que estavam ao lado dele, geralmente de forma que elas não mereciam. Quando a mulher adúltera foi levada até ele, ela merecia a morte, ela merecia o apedrejamento. Não seria nenhuma incoerência ou nenhuma loucura a pena de morte para aquela mulher. Mas Jesus trata a mulher não como ela merecia, mas de forma diferente. O ladrão da cruz, ele mesmo reconhece, dizendo: olha, por que você está falando assim? Nós estamos aqui porque merecemos. Mas Jesus, de fato, ele age conosco de forma diferente daquela que nós merecemos. Isso é ter misericórdia. Então, ter misericórdia com o irmão é tratá-lo em alguns momentos de forma diferente daquela que ele merece. Então, o menino que está bagunçando muito na igreja, um adolescente, um jovem, que não quer nada, só vem para bagunçar, o que ele merece? O que ele merece, irmãos? Misericórdia. Misericórdia. Merecer mesmo é uma puxada de orelha, merecer mesmo, às vezes. Não. Como é que o crente trata? Com misericórdia. E às vezes a misericórdia até anda por um caminho da disciplina. Não quer dizer que não vai ser disciplinado, mas é dizer: você está errado, mas eu estou com você. Eu ando com você. Eu estou do seu lado, sou seu companheiro. Quando eu tenho que disciplinar o Paulo ou a Ana, eu estou dizendo para eles: olha, eu estou disciplinando vocês, mas eu estou com vocês. Eu estou do seu lado, não sou contra você. Mas eu não posso dar a você apenas aquilo que você merece, ou dar a ele, por exemplo, para um castigo gravíssimo, uma exclusão da minha casa, ou a falta do meu amor. Não, filho. Mas você vai ser disciplinado, mas eu estou com você. Isso é ser misericordioso. Esse tema daria para a gente estudar a noite toda, mas nosso tempo é curto. Não retribuam o mal com o mal. Não façam o mal com o mal. Quem retribui o mal com o mal não está fazendo nada de bom. Nós já pregamos aqui, inclusive, depois a gente foi aos grupos pequenos e as conversas foram boas. Emprestar dinheiro para quem paga, qual é a vantagem? Nenhuma. O banco faz isso. Cartão de crédito, Visa, o nosso ministro da Fazenda lá, o vice-presidente do Banco Bradesco, todos eles fazem isso. Empresta dinheiro para quem vai pagar. Tá certo? Então isso não é vantagem nenhuma. Amar quem te ama, qual a vantagem? Amar sua mãe, amar seu pai, amar seu filho, qual que é a vantagem nisso? Nenhuma. Isso até os pagãos, aqueles que não têm Deus, fazem. A questão, e aí sim é o nascimento do cristianismo, é: quem te bate de um lado, oferece o outro. Dê a quem te pede. Quando você analisa aquele texto de Jesus, tem um ponto. É um ponto. Não é assim: dê a quem te pede, se. Não. Dê a quem te pede. Ponto. Quem te pede um pedacinho da roupa, dê a capa inteira, dê a roupa inteira. Quem chamar você para caminhar 100 metros com você, caminha até Goiânia. Isso é cristianismo. Essa é a grande diferença do cristianismo. E aqui Pedro, ele reutiliza as palavras de Jesus, de Lucas capítulo 6, versos 26 a 27, dizendo: olha, entre os crentes assim, não retribua mal com mal. Se hoje o irmão, que às vezes chegou na igreja, até porque teve um dia difícil, a gente não sabe, está numa crise, às vezes está até mal de saúde, ou por qualquer outro motivo. Às vezes hoje ele não te olhou, às vezes hoje ele não te cumprimentou, às vezes te deu uma resposta virada. Às vezes ele, numa conversa, ele foi grosseiro com você. Se você fizer o mesmo com ele, você está usando da lei dos homens. Você não vai ser preso por isso, não vai ser punido por isso. Você, inclusive, vai ser admirado até lá fora, porque você foi o justiceiro que sabe responder à altura
com o mal que te fazem, mas no relacionamento de amizades profundas, de pessoas que pensam de forma concorde, quando Pedro reutiliza as palavras de Jesus, ele diz, olha, retribua o mal com o bem. E insulto, você retribui, você não retribui com insulto. Mas se quiser fazer uma comunidade que seja uma comunidade de pessoas que podem experimentar tudo aquilo que é prometido àqueles que andam bem, que é estar debaixo dos olhos do Senhor, essa pessoa deve bendizer, essa pessoa deve abençoar. Então, no meio desse contexto todo, o meu dever, nas minhas relações de amizade, nas minhas relações fraternais, eu tenho que abençoar o outro. Abençoar o outro. A bênção é um fato sempre muito importante na história bíblica. Se você se reportar a história de Israel, de Isaac, quando Israel, Jacó e Esaú, quando a mãe ajuda Jacó, ela ajuda, faz toda aquela tramóia que nós conhecemos, por causa do quê? Para dar bênção, não era isso? Eu vou lá para facilitar para que o seu pai abençoe um filho específico. Hoje ouvimos na aula da manhã, quando Jacó volta, e aí meu pai, que era um avô, né, Marcos? Ele se levanta da cama, mesmo cansado e doente, ele vai abençoar os netos. E Jacó leva os dois meninos, Efraim e Manassés, né? É isso mesmo? Para que o avô possa abençoá-lo. Então, queridos irmãos, para a gente terminar, nós não podemos ser um poço que enche de bênção e que não transfere a bênção. Infelizmente, às vezes a gente convive com irmãos que são um poço de receber bênção. Eles se aproximam das comunidades, se aproximam dos outros crentes, se aproximam da igreja, sempre para se encher da bênção. Quando a bênção está cheia, então ele não devolve a bênção para os outros. E aí, uma ilustração que eu tenho ouvido muito, não gosto muito desse tipo de ilustração, mas essa é uma que me agrada um pouquinho. Põe para mim, Rafa. Você tem aqui, isso, tem. Você tem aqui um mapinha lá da Palestina, e aí em cima você tem o Mar da Galileia, ou esse aqui funciona ainda. Aqui em cima você tem o Mar da Galileia, aí você tem o Rio do Jordão, e aqui embaixo você tem o Mar Morto. Percebendo, o Mar Morto ele não segue, não tem continuidade nele. O Mar da Galileia, passa mais uma. Isso, esse é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago, na verdade, conhecido por mar, talvez pela sua grandeza. Um mar cheio de vida, cheio de vida. Jesus fez 2 pescas maravilhosas nele. Lá não diz que Jesus inventou peixe para o mar tinha peixe. Os pescadores aqui ainda não tinham conseguido chegar até ele. Então é um mar, e é um mar com muita vida. Um mar cheio de vida. Ele joga a água dele para fora. Então a água chega nele e ele joga a água. A água dele passa para abençoar a vida por onde ele anda, que é o Vale do Jordão, que tem muita riqueza. Porém, Rafael, anda para aí, então ele vai desembocar e vai desaguar no Mar Morto. O Mar Morto, olha o nome se chama, o nome dele é morto. Por que ele é morto? Não tem vida nenhuma. O Mar Morto, ele recebe toda a água, e por ele estar num lugar a 400 metros abaixo do nível do mar, há quem diga ser o lugar mais baixo da terra, então ele está a 400 metros abaixo do nível do mar, ele não deságua em lugar nenhum. E esse processo do Mar Morto, não desaguar, não jogar sua água para fora, ele está literalmente acabando. Eu li um pouquinho na internet, a gente sempre tem cuidado nessas notícias de internet, mas que ele perdeu 35% do volume em 60 anos. Ele perdeu 1/3 do seu volume em 60 anos. E isso é por causa de toda a salinidade, tem a foto daqui, né? Que é muito comum, as pessoas não afundam nele por causa da grande concentração de sal que existe nele. Então, há um trabalho imenso para preservar esse lugar, que é um ponto turístico importante, mas muita dificuldade. E uma das explicações é essa, que o Mar Morto ele recebe, mas ele não passa nada para ninguém, ele não abençoa, ele não joga água para que os outros também possam ser abençoados. E aqui Pedro diz assim, você quer que os olhos do Senhor estejam voltados para você,
Você quer que, de fato, tenha uma vida boa, seja feliz? Bendiga, abençoe os outros. Então, que a sua boca, que as suas ações, que as suas atitudes não sejam de um mar que esteja morto, mas que possa ser de um mar que está vivo. E que quando abre a boca, é para abençoar as pessoas. A gente tem amigos, meus irmãos, eu mesmo tenho um, que é pastor, formou comigo no seminário, que de vez em quando eu ligo para ele, para me encontrar com ele. Quando eu quiser estar com a minha autoestima em pé, alta, boa, eu ligo para esse rapaz, o William, pastor William, presbiteriano. William, vamos conversar. Ele vai chegar, ele vai elogiar, ele vai se empolgar com os meus projetos, ele vai, assim, de alguma forma me deixar muito animado. Isso é Mar da Galileia, meus irmãos. Gente que abençoa, que tem palavra para abençoar os outros. Gente que não vive reclamando, se enchendo de bênção, mas que, como já disse, não sai da sua zona de conforto para se compadecer, para ter misericórdia daquele outro. É gente que vive e que dá vida para os outros. Isso é ordem de Pedro para aqueles que querem ter os olhos do Senhor voltados para ele. Termino fazendo uma conclusão geral e uma reflexão. Os nossos grandes desafios, foi para mim, Rafa? Os nossos grandes desafios, viver em alto padrão. Esse é o desafio do crente. O crente não pode pensar em viver num padrão que não seja alto. Esse é padrão de crente. Viver em alto padrão. E viver em alto padrão nas nossas relações. Viver em alto padrão, às vezes, diretamente com Deus, é uma tarefa difícil, mas ela é facilitada por encontros como o de hoje. Que aqui é legal, as músicas lindíssimas, louvor lindo, harmonioso, voz, tudo bonito. Então aqui a gente se eleva, o nosso pensamento, a nossa espiritualidade é elevada a Deus, e eu posso até ter bons momentos de espiritualidade em alto padrão. Difícil amanhã. Difícil amanhã, quando o governador, sou professor, ele passar os projetos que ele vai passar na Assembleia Legislativa e vai prejudicar a carreira do professor de uma vez por todas. Aí é difícil ser cidadão lá. Aí é difícil. Não falar, orar com ele, falar bem dele. Bem, talvez não, porque a sujeição não indica falar bem ou mal, mas indica se sujeitar, sistematicamente orar com ele. Amanhã, quando você se irritar com os desmandos do governo federal, que fez uma campanha, está agindo de forma que a gente não concorda, tanto que a popularidade da presidente nunca esteve tão baixa. Então, aí é difícil. Difícil a gente agir como cidadão cristão. Aí é duro. Aí é luta. Amanhã, quando eu for trabalhar, e tem que honrar o meu patrão, sabe? Sem relógio de ponta, sem câmera que me vigia, e eu honrar o patrão, honrar o salário que eu ganho, honrá-lo, mesmo não ganhando o que eu gostaria que ganhasse, mas honrar. Isso é viver em alto padrão, é viver no mundo onde as pessoas todas desonram, mas você honra, porque a gente vive em alto padrão, a gente não vive em padrões que sejam abaixo do normal, ou o cônjuge, com todas as lutas, às vezes, de um casamento, da vida, você ser sábio para tratar a sua esposa, tratá-la como parte mais frágil, ou a esposa fazer silêncio para ganhar o marido pelos atos e não pelas palavras. Então isso é viver em alto padrão. Viver no padrão do mundo é falar o que quer, o homem gritar com a mulher despejar uma goteira, como diria Maria Emília no encontro de sexta-feira, goteira na lata, né? Ficar goteirando a lata insuportavelmente. Isso é padrão do mundo. Então o padrão de Pedro e de Deus é alto. Então, quando precisa pregar e já não tem mais palavras, é fazer silêncio. O homem, quando está extremamente irritado, é tratá-lo como parte mais frágil. E por fim, como irmão e amigo, sobre tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. E aí a pergunta que eu faço para o irmão, para uma meditação, reflexão e mudança de atitude. O que deve ser mantido na sua vida e o que deve ser retirado da sua vida em cada uma dessas áreas. Isso é viver em alto padrão. E é isso que Deus espera de nós. O texto é animador. Rafael,
Volta para mim lá no texto do Salmo, lá no comecinho, para a gente ler e terminar. Quem vive em alto padrão, termina assim essa sessão de Pedro. Mais uma, mais uma. Isso. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Que Deus nos abençoe. Amém?